Graças e paz, amado irmão. Bom dia, bem-vindos ao nosso devocional. Eu declaro sobre a tua casa o favor do Pai, que neste dia você experimenta das bênçãos celestiais, que o Espírito Santo te guia a toda a verdade, que você caminha ao lado de Cristo Jesus para experimentar grandes coisas. Cristo Jesus é a conexão entre a terra e os céus. Ele é a escada, e nessa escada os anjos sobem e descem, trazendo favor, respostas para a tua vida. Amém? Bom dia, amados irmãos, Joaquina, Luciano. Bom dia, Ana. Bom dia, Janete, Almir Coelho, aleluia, Gilberto Quadros. Amém, Xará aí de Pontão. Olá, André Parente de Portugal, Quinha. Amém, que bom. Felipe Martins, bom dia, querido. Aleluia. Luana, Pastor Samuel. Amém, louvado seja Deus por vocês. Aleluia, deixa eu ajustar um pouquinho aqui. Opa, glórias a Deus, amém. Bom dia, Nassara, amém. Tchalom, olá, Sueli, Sérgio, faz tempo que eu não os vejo. Diego Freitas, amém. Jaqueline, amém. Bom dia, Cláudia Pena, tudo bem? Amém, bom dia, aleluia, amém. Glórias a Deus. Aleluia, hoje, na sequência do nosso devocional sobre os Salmos, tem sido empolgante falar sobre os Salmos. Nós estamos no Salmo 48, amém? 48, aleluia. O Salmo começa com uma canção antiga. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Amém. Você deve lembrar dessa canção, né? A alegria de toda a terra, louvado seja Deus, amém? Esse é um salmo de louvor, provavelmente escrito quando a cidade de Jerusalém foi cercada. Isso ocorreu basicamente em 3 ocasiões. Não foi no reinado de Davi, provavelmente no reinado de Josafá ou Acás, e o Senhor trouxe o livramento completo à cidade de Jerusalém, mas a Jerusalém que nos importa é a Jerusalém celestial, amém? A Jerusalém que é conhecida como Monte Sião, monte onde o favor de Deus é derramado, monte que você deve permanecer constantemente. Amém. Vamos então ao Salmo. Diz assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Aleluia. Bem, então o destaque aqui está na cidade do grande rei. A cidade é grande porque o rei é grande, amém? O rei aqui é Cristo Jesus, ele mesmo lá em Mateus 5,35 disse que Jerusalém é a cidade do grande rei. Mas o salmo é profético, ele fala de Jerusalém terrestre, mas há uma Jerusalém celestial, aleluia, amém? E você tem chegado nesta Jerusalém que está no Monte Sião. A palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 12, no verso 18, diz que, ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais que, quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais. Olha só, não se falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Bem, esse cenário é o cenário de Moisés subindo no Monte Sinai para receber a lei de Deus. O povo observava, a Bíblia diz que nem um animal podia chegar no pé do monte, senão ele era morto. O próprio Moisés subindo sentia medo, pavor, havia escuridão, trevas, havia sim um fogo, mas esse fogo não iluminava, não trazia direção. Mas aí o escritor diz: mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e as incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia
e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Que texto carregado de verdades profundas, que texto maravilhoso. Aqui a palavra de Deus compara os dois montes, o monte Sinai e o monte Sião. Você não chegou ao monte Sinai, onde a lei foi dada, a visão de Deus era uma visão que afastava o povo não queria ouvir a voz de Deus, mas você chegou ao monte Sião, ao monte onde Deus está, é o monte da nova aliança. Isso fala do Novo Testamento, isso fala de Cristo Jesus, da graça recebida, aleluia, amém, do favor que nós não merecemos. Paulo, aos Gálatas, ele fala sobre esses montes, ele faz uma analogia linda, ele diz assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outro da livre, mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas 2 mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Você sabe, Agar era a escrava de Sara. Abraão teve um filho com ela e gerou Ismael. Ismael representa os filhos que vivem debaixo de escravidão, os filhos do Monte Sinai, os filhos da lei. E Sara representa o Monte Sião, a cidade do grande rei, que gera filhos segundo a promessa de Deus. Isso é riquíssimo, é belo. E a pergunta é: em que monte você está? Em que monte você vive? Segue a palavra dizendo: ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, na terra, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Para a liberdade é que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Amém. Bem, esse texto é maravilhoso, junto com Hebreus, e este salmo está dizendo que é na cidade do grande rei, a Jerusalém celestial, que você se chegou pelo sangue de Cristo Jesus. Você não está mais no monte que infere medo, escravidão, porque você não recebeu o espírito de escravidão, você não recebeu o espírito da lei, você recebeu o espírito de Cristo Jesus, o espírito de filho, e por isso você se refere a Deus, o Todo-Poderoso, como Abba, Abba Pai, Paizinho, Pai querido. Você pode se aproximar. Bem, aqueles que vivem na base da lei vivem no monte errado. O Monte Sinai, ele tem fogo, mas esse fogo não ilumina você. O fogo é real, mas ele queima, ele dói, ele não aproxima, ele afasta. Não há direção, mas há trevas. Não existe sossego, não existe paz, não existe descanso. Tudo é pura tempestade. Este é o cenário daqueles que vivem no Monte Sinai, o monte da lei, aqueles que tentam obter o favor de Deus pela sua conduta, aqueles que tentam justificar as suas próprias obras pelas suas atitudes, pelo seu desempenho. Você não pode agradar a Deus sem Cristo Jesus. Você não tem outro caminho ao Pai a não ser Cristo Jesus. Por nenhum outro nome você pode se aproximar do Pai a não ser por Cristo Jesus. Quando você confia na obra consumada, na justificação recebida como um dom, na abundância da graça que foi lhe dada pelo sangue de Cristo Jesus, você não está no Monte Sinai. Você é uma pessoa que vive livre do medo. O medo demonstra que você está no monte errado, que as suas bases estão erradas e você precisa trocar de monte, você precisa se converter ao monte certo. A Bíblia diz que o clangor da trombeta nesse monte Sinai, as palavras que foram faladas, elas
elas afastaram o povo suplicou a Moisés dizendo, fala tu conosco, nós não queremos ouvir a Deus. Que visão errada de Deus. Deus é Pai, Deus é amor, compassivo, bondoso, sempre o foi, ele nunca mudou, mas a lei impede você de ver o Pai. A lei, ela descreve um Deus severo, um Deus que tenta te ferir, que tenta te disciplinar com castigos. A lei, ela pinta o quadro errado dos céus. Você está na perspectiva errada. Você é aquele que não negocia o seu talento porque você acha que o Senhor, Deus, ele é severo. Ele colhe onde não plantou. Ele não se importa com as coisas. É um erro porque você está no monte errado. Você não ouve Deus. Olha, a riqueza da vida é ouvir a Deus. A riqueza do filho é ouvir o Pai. A voz do Senhor é uma voz poderosa, é uma voz dócil, é uma voz que edifica. Quando você ouve a Deus na revelação da palavra, pelo Espírito Santo, você é edificado, você é transformado. Mas quando você está no Monte Sinai, que representa o Monte da Lei, que vive na base do Velho Testamento, você não quer ouvir Deus. Você não quer. Os próprios discípulos com Cristo Jesus não haviam percebido isto, até que o Espírito Santo fosse dado. Jesus sobe no monte chamado da Transfiguração, leva Tiago, Pedro e João com ele, e a Bíblia diz que as vestes de Jesus se tornaram luz, o seu rosto brilhava mais do que o sol. Apareceu Moisés e Elias diante do Senhor, de repente Pedro viu aquilo e disse, Senhor, bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Quando ele diz isso, o céu se abre, a voz do Pai como de trovão, a nuvem invade aquele lugar, Pedro aterrado se prostra no chão, os demais, e o Pai diz, este é meu filho, a ele ouvi. Jesus toca nos discípulos, eles se levantam, a ninguém mais observam a não ser Jesus. Aleluia. Bem, o que o Pai estava nos ensinando? Muitas pessoas ainda vivem na base de Moisés. Moisés é a lei, ele representa a lei para nós. Muitas pessoas vivem na base do código do pode, não deve, não posso isso, não posso aquilo, isso pode ou não pode. Eles procuram na lei a base para justificar a sua conduta, se eles podem viver de determinada maneira ou não. Eles sempre julgam na base, né, do sim, do não, pelo conhecimento exterior, nunca pelo conhecimento interior. A lei deles ainda é a lei do pecado e da morte. É o monte que gera filhos para a escravidão. Eles são filhos de Deus, mas não basta ser filho de Deus, você tem que saber em qual aliança você está, em qual mãe você está, segundo as palavras de Paulo aos Gálatas. Você não pode ser filho de Agar. Agar simboliza a lei, a escravidão. Você é filho de Sara, que representa o Monte Sião, a cidade do grande rei, Jerusalém celestial. Aqui, nesse salmo, a celebração é a cidade é admirada. E a morada de Deus, hoje, somos nós somos essa cidade celestial, amém? Por toda a eternidade, o Espírito Santo continuará habitando conosco para sempre. Aleluia, isso não é poderoso? É muito poderoso. Então você não pode viver debaixo de condenação, debaixo de culpa. A sua consciência tem que ser livre, purificada pelo sangue de Jesus, por causa da nova aliança. Não viva então na base do monte errado. Não viva servindo a Deus na base das regras. Viva na lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que te libertou da lei do pecado e da morte. Por isso já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Mas a cidade é uma cidade bela. Nela o louvor, amém, a Deus, ele é contínuo, ele é real. A Bíblia diz, né, que Moisés, ele estava aterrado, com medo, ele se sentia trêmulo. Até Moisés, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra, ou seja, ele era o melhor entre todos que existiam. Ele foi o melhor entre todos do planeta.
Todavia, esse homem manso ficou atemorizado, porque quando você está no monte errado, você vai levar a imagem errada de Deus. A sua interpretação é errada. E é neste monte Sinai que você é abalado. O texto de Hebreus diz que Deus abalará todas as coisas. Tudo será abalado para que as coisas abaláveis saiam e as coisas inabaláveis permaneçam. Deus permite, sabe, o chacoalhar da árvore para que as folhas velhas caiam e dê espaço para a novidade do Espírito. Então, muitas pessoas não entendem porque a sua vida é constantemente abalada, as coisas não são edificadas, não existe progresso, não existe avanço. Ele anda, mas recua. Ele parece que agora está com o Senhor, mas ele recua, porque eles vivem na base errada. No Monte Sião não há abalos, porque você está cravado nas rochas. Amém? É o monte celestial, o reino que não pode ser abalado. É o Monte Sião, é a nova aliança, é Cristo Jesus o fundamento, é a casa edificada sobre a rocha, é ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? Mas você precisa discernir em que monte está e escolher o monte certo. É uma posição de permanência. Jesus disse em João 15, se você permanecer em mim, se as minhas palavras rema, vivas, permanecerem em você, se o meu amor permanecer em você, você vai dar muito fruto. Você não vai ser um ramo seco, você não vai ser inexpressivo, você é frutífero, você é próspero em tudo que faz, porque você permanece, e esse permanecer envolve estar na posição certa, na posição da graça, amém? Nunca tente alcançar o favor de Deus através do seu esforço próprio, amém? O favor de Deus não é adquirido, ele é dado. Ele é dado para aqueles que creem. E no contexto do Salmo, aqueles que estão desfrutando da cidade do grande rei. Amém? Desfrute da graça. Amém? Cante ao Senhor, grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, alegria de toda a terra. Esse lugar é um lugar de alegria, de plenitude de alegria. Alegria alimenta a sua força, a sua esperança, te dá ânimo para continuar. Em nome de Jesus, eu profetizo esse dia cheio de alegria. Amém? Em nome de Jesus, que se há coisas que têm que ser removidas da sua vida, que sejam, para que você possa perceber que você deve estar no monte correto, que o louvor deve ser contínuo por aquilo que Jesus fez na sua vida. Bem, aí Hebreus, o escritor diz, você chegou agora ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, incontáveis hostes de anjos, é o exército celestial, a universal assembleia. Glórias a Deus. Bem, quando você lê sobre o Monte Sião na Bíblia, você vai ver muitas promessas. Nós passamos pelos salmos que falavam também dele. Bem, o Senhor sempre te incentiva a cantar louvores no Monte Sião. O Senhor manifesta poder no Monte Sião. O Senhor abençoa. A bênção de Deus é liberada no Monte Sião. O Senhor escolheu o Monte Sião para sua morada e Isaías 35 diz assim, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então veja, quando você está no Monte Sião, a alegria, há cânticos, a Bíblia diz que a alegria é eterna, que há gozo, que há alegria de novo, duplamente enfatizada a alegria. Amém? Isso significa estar no monte certo. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É o Salmo 125. Amém? Davi diz, este lugar é um lugar de confiança, de fé. E a palavra diz que você chegou à igreja dos primogênitos arrolados, escritos nos céus. Amém? Então você chegou ao lugar da porção dobrada, da herança do favorecido. É aí que você chegou. Você está no lugar onde o desfrute é real, onde as promessas estão baseadas em promessas superiores, onde o sangue
da aliança é o sangue do próprio Deus, Cristo Jesus, como você não será abençoado e bem-sucedido? Claro que você é. Amém? Você é. Tenha consciência de permanecer, de estar firme na posição que você tem que estar. Paulo, quando fala da armadura do cristão, lá em Efésios capítulo 6, ele diz que você tem que estar preparado para o dia mau. Existe dia mau, o diabo arma as ciladas, mas ele diz que você deve estar firme, você deve estar inabalável, você deve, pois, estar ou permanecer, você, pois, permanece. 4 vezes ele fala que você tem que permanecer, e assim você se torna vencedor. Amém? Então a nossa vitória começa com permanência. Sede, pois, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ó primogênito, a tua porção é dobrada, amém? O Senhor vai tirar a vergonha e vai te dar dupla honra. O Senhor vai te colocar acima e não por baixo. É a palavra do Senhor. Amém? Porque você chegou aonde? Aonde o espírito é do justo aperfeiçoado, diz a Bíblia. Você chegou ao juiz de todos. Não é o juiz que decreta sobre você o medo. Nós temos receio, né, de encontrar o juiz no tribunal, porque normalmente ele vai julgar, né, alguma coisa. Mas esse juiz, ele vem dizer para você que você é um justo aperfeiçoado no espírito, que a oferta do filho foi aceita, que o sumo sacerdote foi aprovado, e você pode entrar junto ao trono da graça para receber misericórdia, socorro, amém, para a ocasião oportuna. Este é o seu lugar, amém? Glórias a Deus. Aleluia. O texto também diz que é Jesus o mediador desta nova aliança. E o sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao sangue de Abel. Sangue de Abel, sangue do mártir, o primeiro mártir. E Apocalipse 5 mostra que eles estão clamando: ó Senhor, até quando não farás justiças? Não fará justiça. Eles estão reivindicando justiça, porque o seu sangue foi derramado de maneira errônea, errada, de maneira, né, injusta. Mas o sangue de Jesus não clama por vingança, ele clama por perdão. Quando o sangue estava sendo derramado naquela cruz, Jesus olhou para aqueles algozes, aqueles que o feriam, e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. O sangue que te purificou dos pecados completamente, passado, presente e futuro, o sangue que te aproximou, te reconciliou, te tornou amigo de Deus, é o sangue que te atribui a justiça de Cristo. Bendito seja o sangue de Cristo Jesus, precioso sangue derramado por nós, o preço da própria vida dada por nós. Como você não viverá de maneira a contemplar a bondade de Deus nessa terra, se ele não poupou o próprio Filho, antes por amor de nós o deu? Como não nos dará graciosamente com ele as demais coisas? Amém? Mude a sua mente, mude a sua mente. Você está no Monte Sião, o Monte das Bem-aventuranças, o monte onde o sangue fala coisas superiores, coisas maravilhosas a teu respeito. Aleluia, amém? E para concluir o Salmo, Davi, o escritor diz: por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram, bastou-se-lhes vê-lo e se espantaram, tornaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Com o vento oriental destruísse as naus de Tarsis, como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. É nesse lugar, é nessa posição que você derrota os teus inimigos. Amém? Aqui houve um cerco sobre Jerusalém terrestre, mas essa é uma verdade espiritual. O diabo tenta cercar você, intimidar. Pedro diz que ele anda ao derredor,
tentando intimidar você, sufocar você. Mas quando você está no monte certo, eles serão todos dispersos, como diz a Bíblia. Deus vai confundir os teus inimigos, vai cair sobre eles o terror, eles vão fugir, eles vão ser destruídos, mesmo que eles venham com grandes embarcações, aqui os navios de Tarsis, contra você, eles todos fugirão, porque você está na presença daquele que é e sempre será o teu Deus. Ele estabelece você vitorioso para sempre. Bem, o verso 9 dos Salmos diz: pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. É Cristo Jesus que está à destra. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observar os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus, para todos sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Aleluia, amém, amém, aleluia. Essa frase, aleluia, é linda. O Salmo conta a vitória de uma posição, mas diz que Deus vai te guiar pelas jornadas da vida, amém, até o fim de todas as coisas, até partirmos, ou Ele vem nos buscar. Não importa, quando você deixar este corpo e entrar no corpo glorioso, ele vai te guiar. Jesus disse: eu estarei convosco para sempre. O Espírito, o Consolador, ele vai te orientar, ele vai te ajudar, ele vai te guiar, ele vai te ensinar todas as coisas, ele vai te falar das coisas que hão de vir. Aleluia, você nunca está só. Mesmo que as pessoas possam abandonar você, Deus jamais te abandona. Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? E o Senhor diz, mesmo que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. O Senhor é o nosso guia, você é guiado pela intuição do Espírito. Reconheça o Espírito Santo. Amém? Há algo dentro de você, há um constranger, há uma restrição, há um liberar dentro de você. Lembre-se, a intuição do Espírito. O Espírito Santo nos guia pela intuição. Quando você pensa em algo, a paz, a alegria, o Espírito Santo é paz e alegria. No Monte Sião existe alegria. Se o que você está fazendo produz alegria, continue. Aleluia. Paz e alegria estão no domínio do Espírito Santo. Aqui também, na Bíblia, nos ensina que neste monte, onde Deus se revela forte, destrói os teus inimigos, porque a tua força vem do Senhor. E isso envolve você aprender a ter comunhão com Deus no Espírito. Aleluia. O Espírito Santo te guiará a todas as coisas. Amém? E eu abençoo então o seu dia nesse maravilhoso texto da palavra de Deus. Amém? Que você possa declarar durante este dia que você está no Monte Sião, na cidade do grande rei, que você é primogênito, que você foi aperfeiçoado no Espírito pelo sangue perfeito de Cristo Jesus. Esse sangue que traz você para a posição correta e você participa de toda a herança em Cristo Jesus. Assim eu declaro sobre este dia uma nova revelação no seu coração, que os seus olhos do coração sejam iluminados para você estar no lugar certo, na posição certa, que as coisas que querem tumultuar a tua vida desapareçam e que você possa perceber a estabilidade, a constância neste monte, onde as bênçãos já foram derramadas sobre você. Amém? Aleluia. E cante, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Na cidade, nesse lugar, há alegria completa do Senhor. Seja sobre você e a tua casa. Amém? Nesta quarta-feira, no nome de Jesus, não deixe de compartilhar também a palavra, amém? De dar um like, de fazer um comentário, assim nós propagamos a palavra do Senhor. No nome de Jesus, até amanhã. Louvado seja Deus. Tchau, tchau.